Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós esperamos que sim. E viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo em sua edição 33.698 desta quarta-feira, 7 de julho de 2021, onde tradicionalmente no caderno Saúde, na última página folha corrida desta feita B16, nós cobrimos a coluna do Marcelo Viana, que é diretor-geral do prestigioso Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, na cidade do Rio de Janeiro. E nós que estamos estudando junto com o Marcelo o formato da tabela periódica. O título da coluna é "Por que a tabela periódica é desse jeito?". No programa anterior, nós falamos que ela se parece com uma matriz, onde nós temos linhas e colunas que estão relacionadas. A ordem dos elementos foi se ajustando com as descobertas. Sobretudo, depois que nós começamos a caracterizar os elementos químicos com o seu número atômico e o seu número de massa. Mas isso dependia do interior do átomo, que quando Mendeleev, em meados do século XIX, esboçou a tabela periódica, eles ainda eram desconhecidos. Em 1869, o químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, que viveu de 1834 a 1907, e nós aqui no canal do Masa estamos contando exatamente essa história na nossa playlist Tabela Periódica, propôs listar os elementos químicos numa tabela com 7 colunas na ordem crescente do peso de seus átomos, observando que, desse modo, elementos na mesma coluna têm propriedades semelhantes. A tabela periódica dos elementos guiou muito do progresso da química nas décadas que se seguiram, ao mesmo tempo em que passava por diversos ajustes. O primeiro resultou da descoberta de uma 8ª coluna, formada pelos gases nobres, como é o caso do hélio e o neônio, que quase não reagem com outros elementos, os gases neutros. Com isso, a tabela ficou um pouco mais complicada. 2 elementos, hidrogênio e hélio, na primeira linha e 8 elementos em cada uma das linhas seguintes. Em 1911, o neozelandês Ernest Rutherford, que viveu de 1871 até 1937, propôs um novo modelo para a estrutura do átomo. Um núcleo massivo com carga elétrica positiva, atribuída depois à presença de certo número de partículas com carga positiva, os prótons, em torno do qual orbita igual número de elétrons com carga negativa. No mesmo ano, o holandês Antonius van den Broek, viveu de 1870 a 1926, sugeriu que a posição de cada elemento na tabela periódica é determinada pela carga do núcleo, chamado número atômico, e não realmente pelo peso do átomo. Isto fez toda a diferença na concepção da atual tabela periódica, que está organizada pelo número crescente dos números atômicos. Também foi ficando claro que as linhas seguintes da tabela precisavam ser reorganizadas. Atualmente, as linhas 4 e 5, correspondentes aos números atômicos 19 a 54, são representadas com 18 colunas. As 10 colunas adicionais contêm os metais. E a descoberta das terras raras, os lantanídeos,
com números atômicos de 57 a 70, complicou ainda mais. As linhas 6 e 7 agora tem 32 colunas e não 8, como no original. Resumindo, 2 elementos na linha 1, 8 elementos na 2 e na 3, 18. Na 4 e na 5, também 18. E 32 nas linhas 6 e 7. Por quê? Aqui vai uma observação maluquinha. São sempre números pares e se dividirmos por 2, obtemos a sequência 1, 4, 9, 16 dos quadrados perfeitos. Coincidência? A resposta veio com o desenvolvimento do modelo quântico do átomo e da resolução matemática desse modelo. Isso tem muito que ver com o número de elétrons em cada camada, camada K, L, M, N, O, P e Q, e o número de elétrons distribuídos em cada uma das subcamadas. Subcamada S, 2, F, 6, D, 10, SP, D e F com 16 elétrons, respectivamente. Como muitas vezes acontece na história da ciência, os ideais, as ideias matemáticas para isso tinham começado a ser desenvolvida bem antes, particularmente por Jacques Sturm e Joseph Liouville na década de 1830. Será o último episódio da série na semana que vem, mas nós já começamos a entender que a tabela periódica tem por trás, evidentemente, uma boa dose de matemática. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente em mais uma edição do seu Jornal do Masa. Fiquem bem, um forte abraço, tudo de bom, até a próxima.